Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos professores, à gestão da escola, diretora, a parte pedagógica. Boa noite aos estudantes, aos ex-estudantes e às famílias que estão presentes. Muito obrigado por ter conosco esse momento que nós iniciamos. Foi um desafio que nós encaramos e nós estamos aqui para, mais uma vez, dialogar um pouco com a nossa equipe, com nossos pares. Para iniciarmos esse momento, que para nós é um momento ímpar da educação e no processo que nós estamos atravessando, a gente gostaria de fazer uma pequena reflexão. E logo depois dessa pequena reflexão, a gente vai fazer uma mesa virtual, composição de uma mesa virtual, para dar início a esse momento ímpar, coisa bem rápida, 5 minutos, e em seguida nós teremos então a iniciação, né, o início dessa atividade que nós estamos propondo, que são os minicursos para atender alunos, ex-alunos, produtores, famílias, estudantes de universidades, estudantes dos cursos superiores, todos aqueles que desejam buscar os conhecimentos. E nessa pequena reflexão que a gente gostaria de fazer, é sobre a perspectiva de mundo. Se fosse perguntar a vocês hoje, quantos mundos nós temos, qual seria a resposta? Fica numa pequena reflexão essa pergunta. Por quê? Porque mundos nós temos infinitos mundos. O planeta ele é um só. Agora, mundo nós temos na cabeça de cada pessoa que está aqui. Cada pessoa que está aqui é dotado de um mundo na sua consciência. E essa diferença é que nos levou a um momento como esse. Porque só é possível o diálogo, só é possível essa compreensão da dialégica do diálogo a partir da compreensão de mundos distintos, de mundos divergentes que convergem num diálogo de aprendizado, num diálogo que se aproxima, porque é a partir dessa diferença de mundos é que o ser humano se constitui como verdadeiro ser humano. E com essa pequena reflexão, eu gostaria de convidar, então, para fazer parte dessa mesa virtual, a nossa diretora, Elisângela Zen, a nossa coordenadora pedagógica, Sandra Zucchetto, e a estudante Naeli, para representar todo o colegiado dos estudantes do CIE de Vila Pavão. Eu, primeiramente, vou abrir a palavra para
a estudante Naeli, se ela estiver presente. Em seguida, passo a palavra, então, para a coordenadora pedagógica, Sandra, e para fechar e dar a abertura oficial, a nossa diretora Elisângela. Já um agradecimento muito especial a todos os professores que nos acompanham nesse momento. Obrigado por ter aceitado esse convite. Naeli, está por aí? Enquanto a Naeli se localiza, que ela está com problema da internet, passo então a palavra para a Sandra. Sandra. Boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam ouvindo tranquilamente, que como a maioria de nós que estamos aqui presentes, né, a gente sabe que internet na zona rural é um pouco complicado. Para mim aqui está dando eco, eu não sei se tem alguém com o microfone ligado. Eu gostaria, para começar, parabenizar a equipe, porque, assim, esse é um momento maravilhoso. Eu acho que os estudantes que estão aqui hoje estão muito agradecidos por essa oportunidade, né? É um momento difícil, um momento delicado que nós estamos passando, e uma das fragilidades que acaba acontecendo é a prática, principalmente voltada para o curso técnico, né? Então, trabalhar com a prática, a distância, como a gente está nesses últimos dias, que até as aulas semipresenciais foram suspensas, é muito difícil. Nós estávamos no início do ano com cerca, eu não sei se os pais que estão aqui, os estudantes sabem, mas nós estávamos com cerca de 65% dos nossos estudantes no presencial, com revezamento. Então, a gente estava muito feliz com relação a isso. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo a iniciativa da nossa equipe trazer atividade desse porte, que ela vai colaborar para fortalecer a prática voltada para a área técnica. Mas aí, hoje, eu não estou aqui apenas como coordenadora pedagógica, eu queria destacar o meu entusiasmo. Eu não sei se eu vou conseguir participar de todos os eventos, né, de todas as datas, mas eu estou aqui hoje enquanto mãe, eu estou aqui enquanto campesina, né, enquanto uma pessoa que reside no meio rural, enquanto uma pessoa que também está sedenta por essas informações que vocês vão passar aqui hoje. Então, eu agradeço a participação de todos, né, e que bom tê-los aqui presente em nosso meio. Obrigado, Sandra, pelas palavras. Naeli, eu vi que a Naeli entrou aí. Naeli, representando o colegiado de estudantes. Oi, tá dando para ouvir tranquilo? Estão te ouvindo, pode falar. Então tá bom. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, né, representando aos meus colegas, representando o colegiado aqui de CE, né? Enfim, eu gosto muito de ressaltar, pessoal, que hoje, né, a gente está tendo uma ótima ferramenta para a gente estar conseguindo participar disso tudo. É muito bom ver tantas pessoas aqui reunidas para a gente estar prestigiando, né, essas pessoas profissionais também. E a pandemia nos ensinou isso, né? Nos ensinou a criar métodos, formas para a gente estar, ajudar a progredir na educação. Então, desejo a todos que a gente tenha uma noite espetacular, cheia de novos ensinamentos, conhecimento, até porque conhecimento ninguém, nem nada pode nos tirar, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter conosco sempre. E aqui eu desejo que a gente tenha um espaço para gerar grandes oportunidades, né? Tantas pessoas aqui presentes, espero que cada um carregue consigo aquilo, né, que lhe fizer tirar proveito também, e que a gente realmente valorize isso. Ok, obrigado, Naeli, pelas palavras, agradeço. E agora, passando então a palavra para a diretora Elisângela. Boa noite, pessoal, a todos presentes. Eu queria, assim,
Estou aqui já encantada com a fala, com a serenidade, com a firmeza de Naeli representando os estudantes, né? Então, a gente fica muito orgulhoso dos nossos estudantes, e aí já na presença, assim, com a Naeli, eu quero cumprimentar todos os estudantes presentes. Se o Leni, não sei se é Leni, não sei se ele é ator, eu não me recordo desse nome, eu acredito que seja ex-estudante, e também cumprimento no nome dele, que eu estou vendo na minha tela, todos os ex-estudantes, na pessoa da... Eu tinha visto uma mãe aqui, que eu não estou vendo mais, mas da Sandra, né, como eu não estou vendo mais, Sandra como mãe, eu quero cumprimentar os pais presentes, e na pessoa do Claudinei, que é o coordenador do curso, a gente cumprimenta todos os professores, essa equipe que não mede esforços, não tem medido esforços nesse momento, já tão dito por Sandra, tão difícil, mas que a escola vai buscando alternativas para as alternativas, como o Claudinei costuma falar conosco. E na fala do Claudinei, ele disse que nos questionou quantos mundos, né? E nós temos, cada um de nós compõe um mundo com as nossas especificidades. E qual é o diferencial do CIER? Tipo, o CIER tem se destacado, e o comprometimento, o compromisso dele com a educação é buscar uma educação que proporcione a 205 mundos que nós temos hoje de estudante, fora os 42 servidores que também fazem parte dessa proposta, dessa meta, desse objetivo do CIER, com a educação, é proporcionar a cada sujeito que passa por aquela escola condições para que ele tenha condições de fazer a diferença no mundo geográfico. Então, que cada mundo individual que somos nós, possamos fazer a diferença nesse planeta, né, nesse mundo, nesse planeta que a gente vive. E a gente, com 1 ano e algum ano, fizemos 1 ano na gestão da escola, e quantas mudanças que a gente tem observado, né, no mercado de trabalho, cada dia mais o mercado de Vila Pavão, especificamente, dando oportunidades aos nossos ex-alunos. Isso é fruto do trabalho que vem sendo feito e dessas possibilidades, desses mecanismos que hoje a gente está utilizando, como a Naeli muito bem disse, essa ferramenta a nosso favor. Uma coisa que nós aprendemos com a pandemia foi isso, a Naeli ressaltou isso. E esse curso, como tantos outros já ofertados pelo CIER, eu acredito que essa série de cursos, né, que o CIER vai desenvolver, o de hoje, que inicia hoje em 5 blocos, em 5 dias, são 2 cursos, cada qual com 5 dias, esse especificamente, né, vai ser todas as terças, então nós teremos durante 10 dias, 10 dias nós teremos terças e quintas, né? Sendo que terça vai ser desenvolvido o bovinocultura leiteira, e nas quintas a gente vai desenvolver o curso interpretação da análise de solo. Então, essas oportunidades, a gente fica feliz com a presença de todos, que a gente espera contar, né, nesses 5 dias, a partir de hoje, nessas 5 terças-feiras, nesse mesmo horário, vocês vão receber o certificado. E a gente acredita, e ele foi pensado com muito carinho, para que faça diferença na vida de vocês, dos estudantes profissionalmente, das famílias que trabalham com gado, ou
que sonham em ir trabalhar, né? Então, assim, a gente acredita que que serão 5 dias de muito conhecimento e de muito aprendizado, e que vai fazer a diferença na vida de cada um dos participantes aqui. Porque, como alguém disse, o conhecimento, a gente leva com ele, salvo engano, foi a Naeli, né? O conhecimento, ninguém toma da gente. Hoje eu tenho dinheiro, hoje eu tenho um trabalho, hoje eu tenho, né, uma casa, tenho um carro, mas pode acontecer, amanhã eu posso deixar de ter. Mas o conhecimento, se amanhã a gente perder a vida, a gente leva o conhecimento conosco. Então, é o bem mais precioso depois da vida, né, é o conhecimento. Então, muito obrigada pela presença, pela participação, e que tenhamos uma noite de muito aprendizado, 5 noites de muito aprendizado sobre a bovinocultura leiteira. Obrigado, Elisângela, pelas palavras. E, assim, é só fazer alguns combinados, né, para aproveitar bem o momento. Sempre procurar deixar o microfone desligados. No final, nós vamos abrir para algumas perguntas. E aí, tem no cantinho aí uma mãozinha. Aí, quem desejar fazer pergunta, pode levantar a mão aqui. Nós já agradecemos o professor Roberto, que ele vai fazer esse acompanhamento para a gente no chat, né, e vai nos ajudar com essa parte tecnológica. E aí, é só levantar a mão para fazer os questionamentos lá no final da apresentação, se tiver alguma dúvida, se quer contribuir com alguma informação. Passando esse combinado, nós convidamos, então, o professor doutor André, que vai ser o nosso palestrante desse primeiro momento. André, com você. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui compartilhando, né, conhecimento. Eu sempre gosto de dizer compartilhando conhecimento, porque, além de eu poder transmitir conhecimento para vocês, eu sempre aprendo muito, né, com os estudantes, com os produtores rurais. Então, realmente, é um compartilhamento mútuo de conhecimento. E eu sempre gosto de utilizar a frase do filósofo Sócrates, que eu só sei que nada sei. Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente sabe que nós temos ainda muito que aprender, que a gente sabe realmente muito pouco. Então, esse aspecto aí é um aspecto muito interessante. Então, nós estamos aqui para poder trabalhar durante esses 5 dias com um conteúdo muito importante, né, que vai ser o conteúdo de bovinocultura leiteira. Nós estamos numa região importante nesse aspecto. Não sei se vocês sabem, nós estamos na maior bacia leiteira do estado nosso, aqui próximo à região nossa, né, Barra de São Francisco, Acoporanga, são locais muito próximos a Minas Gerais, que é uma bacia leiteira expressiva. Então, realmente, esse é um curso muito importante, uma área que eu tenho certeza que nós vamos estar plantando uma semente aqui para poder estar contribuindo no desenvolvimento dessa atividade da melhor maneira possível, né? Então, eu vou estar abrindo aqui a nossa apresentação da noite, e aí nós vamos falar mais alguns aspectos relacionados ao nosso curso. Só colocar aqui para poder apresentar. E lembrando, pessoal, que as perguntas elas vão ser respondidas no final. Então, vocês podem estar colocando elas aí no chat, que ao final da nossa palestra a gente vai estar respondendo. Apareceu certinho aí, né?
Certinho. Tudo certo. Beleza. Então, dando início aí ao nosso curso, né, o nosso minicurso sobre bovinocultura leiteira, vamos passar aí acerca da programação. O que nós vamos estar desenvolvendo e trabalhando durante esses 5 dias de minicurso. Então, no primeiro dia, que é o dia de hoje, nós já tivemos a apresentação, né, da mesa, e agora nós iremos fazer uma breve apresentação a respeito do minicurso. Iremos abordar hoje aspectos que envolvem a panorama da bovinocultura leiteira no mundo, em nosso país, e principalmente focada para a nossa região, uma vez que, como eu acabei de falar com vocês, é muito importante, né, através desses eventos, que a gente possa contribuir com o desenvolvimento da pecuária, no caso, pecuária leiteira, para a nossa região. Vocês vão estar vendo aí que é uma atividade muito interessante e onde o nosso país tem um destaque muito grande. Então, é uma oportunidade bastante interessante do produtor aumentar a sua rentabilidade, desenvolver uma nova atividade na sua propriedade que possa fazer com que a qualidade de vida do produtor rural possa aumentar cada vez mais. Naquele primeiro folder que a gente passou, a gente já está trabalhando hoje também com empreendedorismo, mas aí eu resolvi jogar para o último dia, porque eu achei mais interessante da gente poder trabalhar, porque dentro de empreendedorismo a gente vai estar trabalhando com aspectos relacionados à comercialização, desenvolvimento de alguns produtos, então acho que fica mais interessante. Então, hoje, nesse primeiro dia, nós vamos abordar aspectos que envolvem a panorama da bovinocultura leiteira e falar um pouco sobre sistemas de produção que envolvem atividades leiteiras. No dia 27 de abril, no nosso segundo dia de curso, nós vamos falar um pouco sobre instalações utilizadas na bovinocultura leiteira. Já no nosso terceiro dia, né, que irá ocorrer no dia 4 de maio, vamos abordar aspectos relativos às principais raças leiteiras utilizadas aqui em nosso país e na nossa região. Vamos falar um pouco também sobre cruzamentos em bovinos leiteiros e um pouco de manejo reprodutivo com esses animais. E já no quarto dia, que irá ocorrer no dia 11 de maio, nós vamos dar continuidade ao manejo reprodutivo em bovinos leiteiros e vamos falar um pouco sobre o manejo nutricional que envolve esses tipos de sistemas. E para a gente finalizar, no dia 18, a gente vai abordar aspectos relativos ao manejo sanitário e aí vamos falar de empreendedorismo. Lembrando que, durante esse curso, nós vamos ter aí como professores responsáveis, eu, né, para quem não me conhece, eu sou o professor André, eu sou professor do CIE, das disciplinas de produção animal, produção vegetal. Além de dar aula no CIE, eu também dou aula na Multivix, no curso de medicina veterinária. Inclusive, eu estou aí vendo alguns alunos meus lá do curso de veterinária, né? E a gente fica muito feliz por isso, porque realmente esse curso aqui ele veio para abranger não só os estudantes e os familiares ali do CIE. A vantagem da gente poder trabalhar com cursos remotos é que a gente consegue abranger um número maior de pessoas. E isso aí realmente é um aspecto muito importante. E, além disso, eu também sou professor e pesquisador na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES. Atualmente, lá nós ministramos a disciplina de metodologia científica do mestrado, junto, inclusive, com outro colega meu aí, o professor Ismael, que também é professor do CIE. Então, é muito bom a gente realmente observar essa integração, né, dos cursos técnicos
com também a universidade. Lembrando que o curso técnico é uma ponte muito importante, né, para poder estar ligando esses alunos ao meio universitário. Bom, a minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, né, com doutorado em zootecnia, pela Escola de Veterinária da UFMG, e além de mim, nós vamos ter também o professor Claudinei Helman, que vai participar também do nosso curso, que é tecnólogo em agronegócio, além de ser licenciado em física, né, especialista em educação do campo e em metodologia de ensino de física e matemática, e atualmente está realizando mestrado em ensino de humanidades. Então, visto esta pequena apresentação, para aquelas pessoas que não nos conhecem, vamos tratar da parte que realmente interessa, né, que é o foco realmente do nosso mini curso. Lembrando, pessoal, que quem tiver interesse para que eu possa compartilhar este material, eu deixei o meu e-mail aí, depois eu vou pedir o Roberto para poder compartilhar esse e-mail lá no chat. Vocês podem estar entrando em contato comigo via e-mail, que para mim vai ser um grande prazer estar enviando esse material como uma fonte de consulta para vocês, né? Como eu falei no começo, nós estamos aqui para poder realmente compartilhar conhecimento e através deste aprendizado mútuo. Então, eu deixei meu e-mail aí, andrecavalcante40@yahoo.com.br. Só entrar em contato comigo que vai ser realmente um prazer a gente poder estar compartilhando esse material para aquelas pessoas que tiverem interesse. Outro aspecto importante é que os alunos, aquelas pessoas que sejam meus alunos, já têm meu contato, é só entrar em contato comigo também, que eu compartilho para vocês. Bom, gente, então, entrando no tema da noite, nós iremos, primeiramente, comentar sobre alguns aspectos importantes acerca da atividade leiteira, não só em nosso país e na nossa região, como, primeiro, a nível mundial. Isso é importante por quê? Para que a gente possa entender o papel de destaque que o nosso país possui a nível mundial. Então, aqui nós temos dados de 2019, né, do ranking dos maiores países produtores de leite. Lembrando que esses valores são dados em milhões de toneladas, né, de produção de leite. Então, em primeiro lugar, nós temos os Estados Unidos, com a produção bem alta, né, próxima aí de 100 milhões de toneladas, seguido da Índia, que é um país que também se destaca bastante na produção leiteira. E lembrando que a Índia ela tem uma particularidade muito interessante, né? Os bovinos naquele país, por questões religiosas, são animais sagrados. E, basicamente, os sistemas de produção que são utilizados ali são sistemas de produção voltados para atividades leiteiras. Então, como deu para reparar aí, ela tem uma produção bem significativa. E como eu falei que a gente tende a se destacar, o Brasil está ocupando atualmente o terceiro lugar, né, com a produção aí próxima de 34,8 milhões de toneladas, ocupando, portanto, um papel de destaque. Seguido da China, que atualmente tem crescido muito e desenvolvido muito a sua atividade leiteira, e da Rússia. Quando a gente olha esses dados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Poxa, o Brasil, ele é um país de destaque na atividade leiteira. Agora, será que nós temos ainda potencial para poder crescermos cada vez mais? Sim. Inclusive, nós poderíamos
se gerenciássemos as nossas propriedades de maneira correta, está seguramente ocupando atualmente o primeiro lugar em produção leiteira no mundo. Isso por quê? Porque quando a gente compara o número de animais que o Brasil possui em seu rebanho, em comparação ao que os Estados Unidos possuem, vocês vão ver que o nosso rebanho muitas vezes chega a ser 3 até 4 vezes maior em relação ao que ocorre nos Estados Unidos. Isso já nos remete a um aspecto importante. Primeiro, os animais que estão sendo utilizados na atividade leiteira nos Estados Unidos são animais mais produtivos em relação aos nossos. Se eles são animais mais produtivos, quer dizer que o manejo a que esses animais estão sendo submetidos está sendo melhor ou mais dinâmico do que em relação ao que ocorre em nosso país. E quer ver um dado que reflete muito isso, que eu acabei de falar? Se a gente for comparar a média de produção por animal dentro da atividade leiteira do nosso país, nós temos uma média por animal aí próximo de 3 a 4 litros de leite. Isso é um valor, gente, extremamente baixo. Extremamente baixo. Só a nível de comparação, existem alunos e ex-alunos do curso técnico que já tiveram aula comigo, e também alunos do curso de veterinária e de agronomia lá da UFS, de caprino e ovinocultura, né, onde a gente trabalha com pequenos ruminantes, no caso, caprinos e ovinos. Existe uma cabrinha da raça Sunny, que ela chega a produzir, de média, aí, de 8 a 9 litros de leite. Então, aí a gente entra naquele seguinte questionamento. Pode uma cabra produzir mais leite do que uma vaca? Pode, né, meus amigos? Infelizmente, isso reflete para a gente que a nossa atividade leiteira, apesar dela ter um destaque no mundo, ela ainda tem muito o que melhorar. E uma da importância que a gente tem em promover esses tipos de evento está dentro disso aí. É o quê? Estimular a produção de leite, trabalhando dentro das realidades, né, das diferentes realidades que o produtor rural brasileiro possui, no caso o pecuarista, né, que trabalha com atividade leiteira, mas que ele possa trabalhar com tecnologia, transformando a sua atividade numa atividade sustentável. Esse termo sustentável, ele é um termo muito utilizado, né, que está muito em evidência hoje em dia. Mas o que seria esse desenvolvimento sustentável? É quando eu consigo aliar um sistema que ele seja economicamente viável, ou seja, o sistema ele tem que gerar lucro para o produtor rural. O produtor rural, ele vive daquela atividade e, portanto, ele tem que se sustentar através dela. Além do aspecto econômico, nós temos que trabalhar com princípios ecológicos, respeitando o meio ambiente. Por quê? Na medida que eu não respeito o meu ambiente, onde a minha propriedade está inserida, a minha atividade ela não se sustenta. Por quê? Porque eu tendo a ter problema relacionado a solos degradados, a cursos hídricos degradados, e isso
vai refletir lá na frente, onde o que eu conseguia produzir agora, eu não consigo produzir devido às áreas degradadas que ocorrem dentro da minha propriedade. E dentro desse princípio de sustentabilidade, nós temos um aspecto que é muito importante, que deve ser valorizado também, que é o aspecto social. O aspecto social, o que ele seria? Primeiro, propiciar melhor condição de vida para o homem do campo, gerando maior quantidade de empregos, contribuindo na qualidade de vida, evitando o êxodo rural, que é um problema muito grande que a gente tem constatado em nosso país, quando pessoas, né, que estão acostumadas a trabalhar do campo, saem do campo para tentar a vida, principalmente nas grandes cidades, e nós sabemos que quando a pessoa, né, que está acostumada a trabalhar na lida do campo, vai tentar a vida nas grandes cidades, ele tem uma dificuldade de adaptação muito grande. E, muitas vezes, acaba ficando marginalizado pela sociedade, uma vez que ele não está acostumado e ambientado a trabalhar naquelas condições e, muitas vezes, nos tipos de empregos que as grandes cidades podem oferecer. Então, esse aspecto de evitar o êxodo rural é um aspecto muito importante. Então, dentro desses conceitos, nós vimos aí que o Brasil ele ocupa papel de destaque no mundo? Sim, mas sempre lembrando que nós temos um potencial de crescimento muito maior. Eu tenho certeza que nós iremos estar batendo de frente num período aí próximo com os Estados Unidos, porque nós temos potencial para isso. E um exemplo clássico que a gente tem está aqui, né? Aqui nós temos o mapa do mundo, e nas áreas em azul, nós temos os locais onde a atividade leiteira ela está estabilizada, né? Ou seja, ela nem cresce, nem diminui. Em áreas em amarelo, elas já nem estão mais estabilizadas. Elas vêm sofrendo uma queda. E nas áreas em laranja, são áreas que têm um potencial de crescimento ainda muito grande. Então, vocês reparem, através dessas cores, que a região da Europa e ali da Europa Oriental, né, ali próximo da Ásia, que geralmente abrange ali a Rússia, o que nós estamos reparando? Uma tendência que aconteceu do ano de 1995 para 2015. A atividade leiteira, a produção de leite, ela, ao invés de aumentar, ela vem o quê? Diminuindo. Isso porque depende de N fatores, né? Pode ser que outros produtos no campo sejam mais interessantes de serem produzidos. Nós temos reparado que muitas vezes o meio rural ele vem perdendo espaço na medida que as grandes cidades vêm se desenvolvendo. Isso tudo pode contribuir para que a atividade leiteira nesse país possa diminuir. Já nos países em azul, onde nós estamos observando aqui, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e na África, existe uma tendência de estabilidade, de estagnação. O que é isso? Você não consegue mais aumentar a sua produção de leite, porque você já chegou no máximo de desenvolvimento tecnológico que você poderia utilizar. E também no máximo de terra que você pode estar utilizando naqueles países. Então, os animais, geralmente, você já chegou no nível máximo de genética, né? Você já trabalha com sistemas muito bem tecnificados. Então,
Então, o que tende a acontecer? Chegou no máximo que eles poderiam produzir. E lembrando que muitas vezes nesses países, como Estados Unidos e Canadá, um dos problemas que a gente tem constatado é problema de quê? De espaço, para poder trabalhar com esses sistemas de produção. Então, já praticamente não existem áreas disponíveis nesse país para que você possa aumentar a sua produção leiteira. O mesmo vem acontecendo na Austrália e na Nova Zelândia. E aqui nós temos a África, né, com a produção baixa, mas a questão do continente africano, ela já é uma questão um pouco distinta. Nós sabemos que, infelizmente, o continente africano ainda é um continente muito pobre, não por riquezas naturais, né, que, pelo contrário, é um continente riquíssimo. Agora, que foi muito explorado ao longo do tempo. E a gente sabe que esse processo de exploração, ele gera algumas consequências. Então, ainda demora um pouco, em termos de tendência, para que o continente africano ele possa se ajustar e se tornar realmente mais produtivo. Lembrando que depende muito de aspectos que envolvem a política, a gestão daquele continente, e que nós temos a certeza que, em breve, eles estarão entrando no caminho certo e realmente irão também contribuir bastante na produção de alimento aí para o nosso planeta. E por que eu falo que o nosso país, nós temos uma condição muito grande para poder desenvolver a nossa atividade? Porque, como vocês podem reparar, nessas áreas em laranjas, são áreas que estão com a tendência de quê? De aumento de produção. Então, onde que a gente tem constatado aumento de produção, na produção de leite? China, principalmente. Vocês viram já por aqueles dados que a China já está próximo do Brasil na produção de leite. Japão tem aumentado também a sua produção, juntamente com o resto da Ásia. Índia e Paquistão, que já são países com a vocação de produção de leite muito interessante, né? Uma vez que já trabalham com animais, com bovinos há muito tempo. E olha onde a gente está inserido aqui. América Central e América do Sul, onde o principal representante aí da América do Sul é o Brasil, esse país aí com dimensões continentais, um país extremamente grande e com uma condição de clima muito importante, né? Que é o quê? Uma condição de clima favorável para a produção não só de leite, como de outros alimentos oriundos da atividade agropecuária. Isso por quê? Porque, primeiro, nós temos áreas disponíveis para poder trabalhar. Temos clima, né, favorável, como eu falei com vocês. Temos solos muito bons, né, solos profundos, tranquilo de serem trabalhados, lógico que desde que sejam trabalhados com as tecnologias e com manejo adequado. E se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com os nossos principais concorrentes, vamos colocar os Estados Unidos, nós saímos na frente deles em termos dessas condições de uma maneira bem significativa. É só a gente pensar que ali nos Estados Unidos, durante um período bem significativo do ano, aproximadamente 6 meses, grande parte ali daquele país encontra-se o quê? Debaixo de neve. Aqui em nosso país, nós não temos esses problemas. Além de problemas relacionados a furacão, terremoto, que graças a Deus nós não temos aqui. Então, realmente, as nossas condições de clima, elas são bastante favoráveis para que a gente possa desenvolver a atividade leiteira, e a gente vai realmente estar abordando isso aí durante o nosso minicurso. É uma questão importante, né, uma tendência que vem ocorrendo aí no mundo,
a partir dos anos 2000, é o quê? É que vem tendo um crescimento muito grande no consumo de leite e de derivados lácteos, principalmente daqueles países em desenvolvimento, né? Em relação a países desenvolvidos, que são aqueles países que nós falamos, conhecidos aí como países de primeiro mundo. Isso por quê? Porque vem tendo uma tendência cada vez maior de que esses países em desenvolvimento, eles vêm melhorando a qualidade de vida dos seus habitantes, né? Então, principalmente em dados obtidos aí antes dessa pandemia que a gente teve, nós pudemos observar essa tendência de aumento do consumo mundial de leite. E é aquela questão, se o consumo aumenta, consequentemente, nós vamos ter que aumentar a nossa produção para poder abastecer estas pessoas que vêm aumentando o seu consumo, né? Que gostam de se alimentar de leite e de derivados. Então, é uma tendência importante que nós temos observado, que, primeiro, a população do planeta tem aumentado. Para vocês terem ideia, estima-se aí, segundo dados da FAO, né, que é uma secretaria da ONU que trata da produção de alimento no mundo, que por volta ali de 2050, o nosso planeta ele terá próximo aí de 10 bilhões de habitantes. E, consequentemente, se a população do planeta aumenta, o que nós vamos ter que aumentar? Nós vamos ter que aumentar a produção de alimento para poder estar abastecendo esse aumento da nossa população. Então, tem sido uma tendência interessante e que realmente reflete um aumento da produção mundial aí de leite, não só de leite, de outros alimentos provenientes da atividade agropecuária. Bom, agora vamos falar um pouco aqui das nossas condições, né? Vamos falar sobre o Brasil. Então, dados aí do último IBGE 2019, né? O leite no Brasil, ele é o setor que movimenta aí por ano bilhões de reais e além de empregar milhões de pessoas, buscando o quê? Promover o consumo de produtos lácteos. Isso é uma característica muito importante e bastante interessante. Primeiro, que a atividade leiteira ela tem uma representatividade muito grande no nosso PIB, junto com a pecuária e a agricultura. Graças a Deus, né, nós que estamos aqui participando desse curso, estamos envolvidos com a atividade agropecuária, que eu sempre falo que é uma atividade nobre. Atividade agropecuária ela é uma atividade nobre por quê? Porque a função da atividade agropecuária, a função principal, é produzir alimento para a humanidade. Você quer uma atividade mais nobre do que essa? Então, realmente, o produtor rural e os profissionais que envolvem essa atividade, eles devem ser muito valorizados pela nossa sociedade. Então, é uma atividade que gera uma movimentação de dinheiro bastante importante para o nosso país, além de empregar um número altíssimo de pessoas. Existem muitos profissionais, milhões de pessoas aí em nosso país, que vivem desta atividade. Sempre buscando o quê? Promover o consumo em nosso país de produtos derivados aí da atividade leiteira. Então, como eu falei com vocês aí no item anterior, no slide anterior, a produção no Brasil aí em 2019 foi de aproximadamente 34,8 bilhões de litros produzidos em 2019. E lembrando que nós ainda não temos dados de 2020 devido à dificuldade
do que ocorreu durante a pandemia, mas vocês podem ter certeza que a tendência é que essa produção ela tem aumentado, né? Uma vez que durante a pandemia a atividade no campo rural ela não parou, pelo contrário, né? Ela foi ainda mais intensificada. É só a gente constatar pelas prateleiras dos nossos aí supermercados, nas feiras livres que ocorrem aí em algumas cidades e que, graças a Deus, não faltou alimento em nosso país. O que já não ocorreu em alguns locais aí do mundo. Essa pandemia, ela trouxe problemas de abastecimento alimentar bem significativo em alguns países. É por isso que eu faço que o nosso país realmente ele tem condição de ser o celeiro do mundo, né? Responsável realmente por abastecer e alimentar o nosso planeta. Agora, lógico que para que isso possa acontecer, as nossas propriedades, primeiro, elas devem ser gerenciadas como uma empresa. Isso é um aspecto importante. As propriedades rurais, elas devem ser tratadas como uma empresa. Então, eu tenho que entender o custo de produção que eu estou tendo dentro do meu sistema, saber realmente quanto de lucro eu tenho dentro daquela atividade, porque de acordo com o lucro eu sei se eu consigo investir cada vez mais, ou se eu posso investir menos para depois pensar em crescer mais adiante. Então, isso tudo são aspectos muito importantes. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente tem visto, nessas andanças aí pelo nosso Brasilzão, que essa questão de gestão de propriedades rurais, ela tem sido muito deficitária, muito defasada. E é um aspecto extremamente importante. Além da parte de manejo, né, que realmente é o que faz com que eu consiga reduzir o custo de produção do meu sistema, quando eu manejo a minha atividade de maneira correta e consigo, consequentemente, obter maior rentabilidade. Então, esse aspecto de tratarmos as nossas propriedades como empresa é muito importante. Lembrando que vale tanto para grandes produtores, para médios e para os pequenos. Vocês vão ver aí ao longo desse curso que tem uma importância muito grande para o nosso país. Então, esse é um aspecto aí extremamente importante, essa parte aí de gestão de propriedades. Nós vamos falar muito sobre isso quando a gente for tratar do tema empreendedorismo. Então, quais seriam os principais estados produtores aí do nosso país? Minas, principalmente, né, a maior bacia leiteira do país, seguido de Paraná e Rio Grande do Sul. Então, esses são os principais estados em termos de produção. Agora, é sempre bom reforçar que a produção leiteira ela acontece em todo o nosso país. Desde o sul do Brasil até o norte, produzimos leite. Já demonstrando que ela é uma atividade extremamente importante para a atividade agropecuária. Então, só para a gente ter uma ideia, né, eu já falei com vocês que Minas Gerais é a maior bacia leiteira do país, com aproximadamente 9,4 bilhões de litros de leite sendo produzidos. Paraná e Rio Grande do Sul tem um empate ali, né, os dois com 4,3 bilhões de litros cada um, seguido de Goiás, que tem uma produção também expressiva, e seguido de Santa Catarina. Agora, a nível de curiosidade, quais serão as cidades brasileiras que produzem mais leite em nosso país? Castro, no Paraná, tem uma produção altíssima, né, 280 milhões de litros de leite por ano são produzidos ali naquela cidade, seguido de Patos de Minas,
em Minas Gerais, com 195,8 milhões de litros, e Carambeí, também no Paraná, com 180 milhões de litros, demonstrando, portanto, a importância da atividade leiteira para o nosso país e para essas regiões. Dentro do cenário de produção de leite no Brasil, quais seriam os produtos mais consumidos? Lembrando que a atividade leiteira, ela somente não produz o leite, né? Através do leite a gente consegue fazer vários produtos que são chamados de derivados lácteos, que são produtos muito importantes, porque são fontes aí de proteína muito importantes dentro da nutrição humana. Não só de proteínas, como também de minerais, né? Uma vez que produtos derivados lácteos são importantes principalmente no fornecimento de cálcio para a dieta do ser humano. Então, o produto mais consumido aí em nosso país dentro da atividade leiteira é o leite longa-vida, que é o leite aí de caixinha, né, o popularmente conhecido como leite de caixinha, que a gente encontra nas prateleiras aí dos supermercados. Esse leite é um leite muito consumido porque ele tem uma viabilidade maior, né? Ele tem um tempo de prateleira muito maior em relação ao leite in natura ou aquele leite conhecido anteriormente como leite de saquinho. Seguido de queijo, né, que é um derivado lácteo muito importante aí em nosso país, né, principalmente ali em Minas Gerais, do leite em pó, que, na verdade, o que é o leite em pó? É o leite desidratado, aquele leite que você retira a água. Então, aquele produto, aquele pó, ele contém todos os nutrientes do leite, só que ele não tem a presença da água. E lembrando que a água, ela diz respeito a 80% da constituição do leite. Nós temos também um leite que vem crescendo muito o seu consumo em nosso país, que é o leite desnatado, né? Algumas pessoas que apresentam quadros de obesidade ou que têm problemas relacionados aí a ganho de peso, têm procurado se alimentar desse leite desnatado, porque ele é um leite menos gorduroso, menos calórico, embora ele não tenha os mesmos nutrientes que são importantes presente no leite integral. E o quinto produto aí mais utilizado é a manteiga, né, mais consumida. Lembrando que existem uma enormidade de produtos, né, coalhada, iogurte, requeijão, por aí vai. Mas os mais consumidos são esses aí. E aí cabe uma reflexão. Aqui eu trouxe para vocês as bebidas dos brasileiros. Lógico que bebidas não alcoólicas, né? Porque se a gente fosse colocar bebida alcoólica aí, você pode ter certeza que esses dados seriam bem distintos. Então, a bebida mais consumida em nosso país é a água. 38%, né? Consumido aí. E lógico que deve ser porque a água é vida, né? É uma bebida essencial para o ser humano. Mas agora começa a acontecer algumas coisas que realmente me assustam, né? Vocês reparem que depois da água, nós temos o que tem sido mais consumido em nosso país? Refrigerante, com 18%, seguido de suco. E olha que o leite, eu coloquei ele aqui junto com o iogurte, né? Se a gente for pensar e unir isso aí, a gente vai ter próximo de 13%. Então, cabe aí uma reflexão. Um alimento, como eu acabei de falar com vocês, extremamente saudável, está sendo menos consumido do que um alimento que é notadamente falado aí por nutricionistas, que é uma bebida que causa dano à saúde.
que são os refrigerantes. Então, cabe aí uma reflexão para que a gente possa realizar uma inversão. Por que não tentar substituir esses refrigerantes aí por leites, iogurtes e por sucos naturais, que são alimentos muito mais nutritivos e que contribuem aí para uma melhor saúde do ser humano. Depois, seguido de café, que é um produto, né, agrícola, extremamente importante aqui na nossa região, e uma bebida extremamente saudável, né? Existem dados aí recentes demonstrando uma série de benefícios do café. Então, aquelas pessoas que gostam de tomar o café com leite, na verdade, estão consumindo um produto ali extremamente benéfico à saúde, uma vez que o leite é um alimento extremamente saudável e o café também, né? E aí nós temos com 6% chás e outras bebidas. Então, eu sempre gosto, quando eu vou falar de atividade leiteira, de demonstrar essa questão. Refrigerantes estão sendo mais consumidos do que aqueles produtos que deveriam ser tidos aí como produtos primordiais, uma vez que são produtos mais saudáveis, né? Esse aspecto é um aspecto muito importante. Como eu falei com vocês, olha os benefícios do leite. Primeiro, fonte de cálcio, promove o crescimento, por isso que ele é muito utilizado por crianças, né, ali na fase da infância. Além disso, contribui na regulagem do sistema nervoso, contribui para a formação e renovação do tecido ósseo, aumenta a resistência do organismo imunológica, ou seja, o nosso sistema imune ele fica mais resistente, então a gente fica menos sujeito a problemas relacionados a doenças, controla a pressão arterial, então é um alimento muito importante para que aquelas pessoas hipertensas, né, e que têm um problema de pressão alta possam consumir, e além de ser um elemento muito importante na fonte de cálcio. Então, olha a série de benefícios que esse produto possui. Por isso, eu sempre recomendo, bebam leite. É um alimento completo. Bom, falando mais do cenário da nossa produção de leite no Brasil, em números, nós podemos falar que aquela questão que eu falei com vocês, né? A atividade leiteira ela é tão importante em nosso país que ela está presente em 99% dos municípios brasileiros. Ou seja, 99% dos municípios do nosso país produz leite. Consequentemente, nós temos um rebanho muito expressivo, mais de 1,17 milhão de propriedades envolvidas, que trabalham neste ramo voltado para essa atividade. E a questão do emprego, nós até falamos, né? Você tem aí diretamente 4 milhões de empregos envolvidos na atividade leiteira. Fora aquelas pessoas que, por exemplo, como redes de supermercado, que comercializam leite, derivados lácteos, né? Pessoas que trabalham envolvendo com outras atividades, que também podem ser tidos aí como empregos indiretos relacionados desta atividade. E a movimentação de dinheiro, aí, dados de 2019, é uma atividade que tem uma movimentação altíssima e contribui aí com o nosso PIB de uma maneira bastante acentuada. Aproximadamente 40,8 bilhões de reais são movimentados aí graças à atividade leiteira. Então, é uma atividade extremamente importante para o nosso país. E é interessante, né, a gente salientar que o Brasil ele começou a se tornar referência num período não muito longo, né? Foi a partir dos anos 2000, para vocês terem ideia,
que nós passamos de importador, ou seja, até os anos 2000, o Brasil, o que ele fazia? Ele comprava leite de outros países. A sua produção ela era insuficiente para abastecer a nossa população. E aí, a partir dos anos 2000, principalmente a partir do ano 2006, a nossa atividade leiteira ela tornou-se cada vez mais produtiva e nós nos tornamos exportadores também de leite. Então, nós também vendemos leite para outros países do mundo. Isso é um aspecto aí interessante. Passamos de importadores para exportadores. O número de propriedades nós já falamos, existem mais de 1 milhão de propriedades em nosso país relacionadas à atividade leiteira distribuída por todo o país, com um aspecto importante, sistemas de produção bastante distintos, heterogêneos, diversificados. Então, vocês vão se deparar com aqueles produtores mais tecnificados, produtores menos tecnificados, produtores com a média tecnologia, grandes produtores, médios produtores e pequenos produtores. Lembrando que todos eles são importantes. Então, o foco realmente desse minicurso é você proporcionar rentabilidade e qualidade de vida para que esses produtores eles possam produzir leite e obter rentabilidade. Dentro desse aspecto que eu acabei de falar com vocês, nós temos dados aqui bastante interessantes nessa tabela. E diz respeito à comercialização de leite em estabelecimentos agropecuários no Brasil, de acordo com a sua produção diária. Então, aqui nós temos propriedades que produzem menos de 10 litros de leite por dia, de 10 a 20 litros de leite por dia, de 20 a 50 litros de leite por dia, de 50 a 200 litros de leite e de 200 a 500 litros de leite e acima de 500 litros de leite. Quando a gente dá uma olhada rápida aqui, você vê que grande parte das propriedades são propriedades que estão, o quê? Situadas na produção de menos de 10 litros até 500 litros de leite. E aquelas propriedades que produzem um número maior de leite, acima de 500 litros, são mais reduzidas em relação a essas. E aqui do lado nós temos, dentro da produção, aqueles estabelecimentos que utilizam o leite como alimento e produto a ser comercializado, Lembrando que existem algumas propriedades, principalmente aquelas de baixa produção, onde o leite ele pode ser consumido ali no meio familiar, e também o leite ele pode ser utilizado para quê? Para a produção de derivados lácteos, Iogurte, requeijão, queijo, manteiga. Agora, reparem que um aspecto importante, quando a gente observa esta tabela, é que, como eu falei com vocês, 80% dos produtores produzem até 50 litros por dia, representando aproximadamente 26% da produção nacional. Ou seja, o número é grande de produtores, mas na hora que a gente vai jogar em representatividade da produção nossa de leite, a representatividade é baixa. Corresponde somente a 26% da nossa produção nacional de leite. E é por isso que eu digo que esses produtores, eles têm que começar a se atentar de que eles conseguem produzir uma quantidade maior de leite,
basicamente sem muitos investimentos, utilizando basicamente a mesma estrutura que eles possuem. E por isso que é tão importante a gente participar de eventos como este. Para vocês terem ideia de como isso é possível, em Minas Gerais, tem um programa muito interessante feito em parceria com a Epamig e a Emater com a Embrapa, chamado Balde Cheio. Esse programa Balde Cheio, ele era basicamente feito da seguinte forma: somente através de inseminação artificial nas vacas ali presentes na propriedade, né, usando sêmen de animais geneticamente superiores. Na medida que você inseminava aquelas vacas, você conseguia aumentar a sua produção 3 vezes mais, utilizando basicamente a mesma estrutura da propriedade, sem gastos com instalações, sem gastos com a alimentação e sem gastos com o manejo de pastagens em que envolve o manejo sanitário. Então, o pequeno produtor, aquele que tem uma produção pequena, ele consegue aumentar a sua produção? Sim. Agora, ele precisa ir buscar essas tecnologias. Nós sabemos que, muitas vezes, o acesso a essas informações ele é um pouco difícil, principalmente para o homem do campo, para o produtor rural. Isso por quê? Porque o produtor rural, muitas vezes, a gente tem uma limitação muito grande que diz respeito ao quê? Limitação de acesso à internet. É um problema. Você vê que num evento desse aqui, vários alunos ficam limitados devido ao quê? Devido a não ter um acesso ou a não possuírem uma internet de boa qualidade. Então, cabe aos profissionais da área de ciências agrárias, onde os técnicos agrícolas, técnicos de agropecuária, os veterinários e os agrônomos e os zootecnistas estão inseridos, a serem responsáveis em quê? Em difundir estas tecnologias e levá-las até esses produtores. A gente sabe que, dentro da atividade agropecuária, o extensionista, que é o profissional responsável por isso, ele tem um papel muito importante. Porque a gente sabe que todo ano em instituições de ensino, como o próprio curso técnico nosso aí, né, a gente já trabalhou com alguns experimentos, como palma forrageira, desenvolvimento de algumas variedades de mandioca, de cana, aquaponia, como as faculdades, que são principalmente as federais, que são instituições de pesquisa, onde realiza de ensino e de pesquisa, né, onde muita pesquisa é feita, além daquelas instituições realmente de pesquisa, como Embrapa, Incapé, Epamig, todo ano eles produzem um número muito grande de pesquisa e de tecnologia voltado para a atividade agropecuária. Aí eu pergunto para vocês, será que essa tecnologia relacionada a essas pesquisas tem chegado até o produtor da maneira que deveria chegar? Então, esse é um dos grandes gargalos que nós constatamos na atividade agropecuária. Por quê? Porque realmente falta com que essa tecnologia ela possa chegar até o produtor rural. E muitas vezes, quem faz esse elo de ligação é o profissional que trabalha com extensão. Só que nós sabemos que grande parte aí dos profissionais em nosso país que trabalham com extensão, eles dependem de quê? Dependem de órgãos públicos. E muitas vezes você vai conversar com esses profissionais de extensão e essas instituições, elas estão o quê? Sucateadas.
falta profissionais para poder atender um número grande de produtores. Muitas vezes falta infraestrutura, como automóveis, gasolina, para vocês terem ideia, que eu tenho amigos meus aqui do Encapé, aqui em Conceição da Barra, onde eu moro, que um certo período aí estava com problema em adquirir combustível. Então, esses são alguns problemas que nós temos que resolver em nosso país, para que essas tecnologias elas possam chegar até o produtor rural. Embora a internet, hoje em dia, ela tenha contribuído muito. Mas, como eu já falei com vocês, um problema que nós temos é o quê? É que a internet nossa, em alguns locais do nosso país, principalmente na área rural, ela é ainda muito limitada. Então, o pequeno produtor ele tem potencial, sim, de aumentar a sua produção. Bom, um aspecto importante, agora nós vamos trabalhar aqui com a nossa região, né? Que diz respeito aí ao Espírito Santo. Então, nós sabemos que o que acontece? Na nossa região, nós temos aproximadamente 16 mil estabelecimentos voltados para produtores de leite, sendo que 75% deles são pequenas propriedades. Olha o papel do pequeno produtor aí, principalmente aqui no nosso estado. No nosso estado, a gente tem uma característica muito importante, que é o quê? É aquela característica com que a gente possa trabalhar com pequenas áreas. O que é diferente, por exemplo, de outras regiões do Brasil, onde você trabalha com áreas maiores, né, com produções aí, com áreas acima de 100 hectares. Aqui na nossa região é muito difícil você ver propriedades muito grandes. Então, grande parte das propriedades são de quê? São de pequenos produtores que trabalham com produções aí em pequenas áreas. O que não quer dizer que eles não trabalham com tecnologia, né? Tem como você ser pequeno em termos de área e trabalhar, sim, com tecnologia. Só que o que nós temos observado? A produção nossa, ela é ainda baixa. Então, é comum você, quando visita essas propriedades, visita produtores com produção de leite menor do que 100 quilos de leite por dia. E um importante aspecto é que predomina a mão de obra familiar, que é um aspecto aí bem interessante relacionado à nossa realidade. Dados aí de 2019 nos falam que a produção de leite no Espírito Santo ela contribui com aproximadamente 1,4% da produção do Brasil, sendo que aproximadamente 362 mil vacas são ordenhadas aqui no nosso estado, obtendo uma média aí de 1.160 litros de vaca ano. E quando a gente divide isso aí por 365 dias, vocês vão ver que a nossa média de produção ela também é muito baixa, bastante semelhante ao que ocorre aí no Brasil, né? Próximo de 4 a 5 litros de leite por dia, demonstrando que nós realmente precisamos melhorar a nossa atividade. Quais seriam as principais vantagens da mão de obra familiar dentro desta produção leiteira aqui no nosso estado? Primeiro, quando eu trabalho com áreas menores, eu sou possibilitado de trabalhar com mão de obra familiar. A gente sabe que hoje em dia um dos grandes problemas que nós temos dentro da atividade agropecuária diz respeito a quê? A mão de obra. Principalmente na atividade leiteira. Por quê? Porque na atividade leiteira
nós temos que tirar leite todos os dias, de domingo a domingo. E isso faz com que ocorra uma dificuldade muito grande em arrumar mão de obra. Vocês podem conversar aí com a maioria dos produtores de leite, que eles vão te falar que a principal dificuldade que ele vem tendo atualmente diz respeito a quê? A questões relacionadas à mão de obra. Tem sido uma dificuldade cada vez maior. Até chegar ao ponto, para vocês terem ideia, que hoje em dia o pessoal já está pensando em trabalhar com ordenhas robotizadas, devido a essa dificuldade em encontrarmos mão de obra para poder trabalhar nas nossas propriedades. Daí a importância de eu poder trabalhar em pequenas propriedades, onde eu possa lançar mão da agricultura familiar, da mão de obra familiar. Agora, aquela mão de obra familiar, aquela agricultura familiar, ela tem que trabalhar com atividade que seja rentável para ela, né, e que contribua na sua qualidade de vida através do uso de um manejo correto e de tecnologia interessante de acordo com a sua realidade. Temos aqui na nossa região disponibilidade de tecnologia de produção, não só aqui como em nosso país, né? Isso por quê? Porque eu já acabei de falar com vocês que nós temos instituições de ensino e de pesquisa aqui que são referências no mundo. Por exemplo, a Embrapa. A Embrapa é uma instituição que ela é referência mundial na pesquisa agropecuária. Nós temos aqui próximo à nossa região cursos técnicos, cursos de veterinária, agora em Nova Venécia, temos cursos de agronomia, lá em São Mateus. Então, disponibilidade de tecnologia para produzir leite, a gente tem. Agora, essa tecnologia, ela tem que chegar até o produtor. Isso que é um dos grandes problemas que nós temos. A existência de cooperativas que trabalham com atividade leiteira, nós temos algumas, né? Tem a Veneza, que agora parece que virou Copeave, tem a Damari, a Celita. Então, opções de cooperativas nós temos aqui, né? É um produto de fácil comercialização? Sim. Por quê? Porque nós já vimos que o consumo é alto. E, consequentemente, todo mundo, em todas as regiões brasileiras, consomem leite. Facilidade de crédito em bancos, agências aí de financiamento, porque é uma atividade que realmente, quando ela é gerida da maneira correta, ela gera lucro. Então, geralmente, você obtém créditos aí com certa facilidade. Agora, nem tudo são flores. Nós temos também as desvantagens. Uma delas seria o quê? Carência de mão de obra qualificada para trabalhar nesta atividade. Esse é um aspecto importante, né? Então, por isso que é cada vez mais importante trabalharmos no desenvolvimento de instituições de pesquisa e instituições de ensino que propiciem o quê? Formar mão de obra qualificada para esse setor. Daí a importância, né, dos cursos técnicos e também das universidades, formando mão de obra qualificada para esta atividade. Um outro problema que a gente tem constatado diz respeito a flutuações dos preços de insumos e produtos. A gente vê que volta e meia o que acontece? O milho está com preço mais alto, o farelo de soja. Então, esse é um problema da nossa atividade. Então, cada vez mais é importante nós procurarmos melhorar a questão da nossa produção, principalmente produção de alimentos oriundo das pastagens.
Não existe nenhum outro alimento que seja mais barato do que a produção de pastagens. E na hora que a gente vai ver o que seria o nosso principal diferencial, uma vez que o nosso país é um país que tem um potencial muito grande e propício para a produção de pastagens, uma vez que o nosso clima ele propicia sol o ano inteiro, boas temperaturas, solo propício para o desenvolvimento dessas forrageiras, além de chuva. E na hora que você vai ver o produtor rural, né, o pecuarista, eles não está sabendo manejar pastagem. E aí o que acontece? Esses dados são refletidos em que aproximadamente 80% das nossas pastagens encontram-se em quê? Em grau de degradação. Demonstrando que, infelizmente, os pecuaristas ainda não sabem manejar pastagens, em grande parte, da forma como ela deveria ser manejada. E lembrando que pastagens bem manejadas contribuem de uma maneira bastante significativa em diminuir o custo de produção do nosso sistema. Inclusive, vai ser o tema do nosso próximo minicurso, manejo de pastagens e produção de volumosos. Então, fiquem atentos que após o nosso curso aí de bovinocultura leiteira, nós estaremos desenvolvendo um de manejo de pastagens e produção de volumosos. A produção de alimentos, lembrando que ela é sazonal, né, principalmente em regiões como a nossa, que nós temos um período de seca bem pronunciado, que vai ali de abril até setembro, e um período de chuvas mais abundantes, que vai de outubro até março. Então, desde que a pessoa não trabalhe com irrigação, a produção de alimentos ela tende a ficar prejudicada, uma vez que a água é um elemento essencial para a produção agropecuária. E pode ser limitada também por recursos naturais, né? Água, temperatura, clima, isso tudo influencia bastante na produção de alimentos. Um outro aspecto importante é que a produção, o leite, o produto, ele é um produto muito perecível. Então, ele não consegue ser armazenado após você realizar a ordenha durante um período muito grande. No máximo, ali 2 dias, ele tem que ser recolhido pelo caminhão de leite ali no tanque, porque senão vai perder. Então, esse é um aspecto também que vale para a nossa reflexão. Por quê? Porque em alguns locais nós temos um problema de logística muito grande, estradas muito precárias, principalmente no meio rural, em que, dependendo das épocas do ano, fica difícil a gente ter acesso para que os caminhões que vão coletar este leite possam chegar até lá. Então, este é um problema. Além de ser um produto muito perecível, ele através das condições das nossas estradas, no meio rural, em algumas épocas do ano, muitas vezes fica inviável buscar esse produto, fazendo com que esse produto ele se perca, né? Então, essa é uma questão que realmente tem que melhorar aqui em nosso país, que é as condições de logística, de acesso às propriedades rurais. E é uma atividade que, quando eu comparo com a pecuária, de maior custo de investimento, porque eu tenho maior gasto com instalações em relação à pecuária de corte, né? Principalmente o gasto que eu tenho com as instalações, ela encarece o sistema quando eu comparo com atividades voltadas para a bovinocultura de corte. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, e aí na nossa próxima semana a gente trabalha com sistemas de produção de bovinos leiteiros e também trabalha com as instalações das
instalações que trabalham com sistemas de produção envolvendo bovinos leiteiros. Alguma dúvida, pessoal? Eu só, em cima desses aspectos gerais que nós tratamos, vou só parar a apresentação aqui. Roberto, tem alguma dúvida aí do pessoal? Claudinei? Assim, pelo que eu percebi, não apareceu nenhum questionamento assim no chat. Parece que tem alguém com a mão levantada aí, né? Acho que ele esqueceu de baixar, já tá no início, então tá, né? Acho que é João Augusto. Acho que lá no modo de exibição lá, ele esqueceu da mãozinha levantada, acho que aplicou lá. Mas, assim, gostaria de abrir agora esses minutos para, se tiver alguma dúvida para o professor, se tiver algum questionamento para fazer. Somente apareceu com relação a se vai ser disponibilizado o material, vai ser disponibilizado, o Roberto já respondeu lá, né, e tal. Mas, se tiver alguma dúvida, agora é o momento de perguntar. E, assim, lembrando, né, antes que alguém pergunte alguma coisa, que esse primeiro momento é para a gente realmente fazer um geralzão de como que a atividade leiteira ela ocorre em nosso país e no restante do mundo, né, para que a gente possa entender realmente a sua importância. Já a partir das próximas aulas, nós vamos falar mais de aspectos mais práticos ali envolvendo a atividade leiteira. A Sandra levantou a mão. Beleza. Eu vou abrir só meu áudio aqui para falar. De fato, assim, eu fiquei 18 anos e meio casada e o meu esposo, ele levantava todos os dias com um dia escuro para ir para o curral tirar leite. Então, essa é uma tarefa muito árdua e a maioria das pessoas tem muita dificuldade para encarar. E aí, André, você tocou num ponto extremamente importante, porque como a gente, geralmente no interior, acaba não fazendo esse planejamento, a vaca criou, você vai mantendo aquela que você viu que dá mais leite, você mantém, a outra você vende para corte, ou você consome na própria propriedade, né, na família, mas você vai assim, só no olho mesmo. Não existe ainda, na maioria, eu diria que quase 99% das pequenas propriedades, que é a nossa realidade, não existe um planejamento, uma visão estratégica desse principal ponto que você trouxe, que é a rentabilidade. É igual eu brinco aqui em casa, né, eu mantenho galinhas para elas consumirem o escorpião, então é um custo-benefício que não é o recurso financeiro em si. E só que assim, a nossa produção de leite, ela não pode ser nesse aspecto, ela não pode ser desse jeito. Eu aprendi a vida inteira que eu tenho que trabalhar com leite, então o que estiver dando, dá e pronto. A gente tem que se apropriar e chega um momento, eu espero que a tecnologia possa nos ajudar mais, e que a aprendizagem, a preparação possa ajudar essa tecnologia, porque a tecnologia por si só também ela não vai muito longe, né? Que a gente consiga mensurar quais são as matrizes que tem que ficar, qual é a vaca que está passando um período muito distante para conseguir qual é o termo que eu vou falar aí, para conseguir reproduzir novamente, ou a vaca está ficando 3, 4 meses parada só no pasto, sem conseguir emprenhar e para poder me dar mais lucratividade. Então, assim, uma vez eu lembro de ter visto, provavelmente ele ainda era vivo, porque dia de domingo sempre estava ligado aqui na TV no Globo Rural, mostrando programas de computador que ajudam nesse planejamento. Você coloca ali diariamente quanto de leite cada matriz produziu, você cadastra quando é que foi as crias de cada uma delas, e num determinado tempo, o próprio sistema, ele vai te ajudar a dizer assim, olha, essa vaca, você tá pagando para ter ela no seu pasto, ela não te está dando lucro nenhum, então essa está mais do que na hora de você passar para frente,
trocar por uma matriz mais rentável. Então, assim, eu espero muito que esse curso, né, que possa nos dar um pouco mais de caminhos possíveis para que no meio rural a gente consiga ter essas informações e possa fazer esses filtros, né, para que a gente consiga, através da lucratividade, não que a gente tenha que pensar só nela, porque existem muitas outras coisas, muitos outros benefícios de estar no meio rural, mas também perpassa, porque sem uma vida digna em termos também do trabalho, da produção do nosso trabalho, a gente também não consegue dar uma vida muito digna para a nossa família, né? Então, assim, que esse curso ele possa vir aí nos ajudar os nossos educandos que estão aqui, né, procurando uma formação melhor na área técnica. E eu gostei muito de ter participado desse momento. Não é bem uma pergunta, é mais um relato, né? Obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Sua contribuição foi excelente, perfeito isso aí que você acabou de relatar. Esses tipos de situações aí, a gente que já trabalha um tempinho com a atividade rural, volta e meia se depara. Né, que muitas vezes o problema não é o pequeno, médio ou grande produtor. É a forma como você está gerenciando a sua propriedade. Todas as propriedades, quando elas são bem gerenciadas, elas geram lucro, receita, vai melhorar a qualidade de vida do produtor, né? O produtor ele consegue, consequentemente, melhorar ali os seus recursos, consegue investir mais na sua propriedade, mas, para isso, ele tem que conhecer as ferramentas necessárias. E muitas vezes a gente acha que a realidade de melhorar a minha produção, ela é algo muito distante. E não. Coisa muitas vezes simples. Olha, acabei de dar um exemplo aqui durante essa palestra do que foi realizado lá em Minas Gerais, né, pelo programa Balde Cheio, que somente trabalhando e utilizando com inseminação artificial, usando as mesmas condições da propriedade, com as mesmas instalações, mesmo custo com alimentação, a produção leiteira triplicou. Então, se o curso, esse curso aqui, o foco dele vai ser realmente voltado para isso. Quais seriam as estratégias que o produtor ele pode utilizar para que ele possa tornar a sua atividade melhor gerenciada e, consequentemente, mais rentável e mais produtiva? Sempre, né, eu costumo falar, não existe receita de bolo. Ele tem que olhar realmente o que vai se aplicar para as suas condições. O que muitas vezes meu vizinho que produz muito leite utiliza, pode ser que não se aplique a minha. Então, eu tenho que procurar tecnologias condizentes com a minha realidade. E tecnologias para diferentes realidades tem. Agora, basta essa informação chegar e o produtor também propuser a correr atrás dela. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou algum questionamento? Tem alguma pergunta aí, Roberto? Matheus Santana colocou uma pergunta interessante aqui no chat. Não sei se é uma pergunta. Ele coloca assim: uma estratégia que poderia ser usado é buscar uma genética melhor? Ótima pergunta que ele fez. Matheus. Ótima pergunta. Eu vou trazer dados para vocês de como que a nossa atividade leiteira ela está sendo mal manejada e gerenciada na maioria das nossas propriedades brasileiras. Há pouco tempo atrás foi feita uma pesquisa sobre a genética dos animais que estão inseridos na atividade leiteira. A maior parte desses animais são animais que têm uma aptidão muito mais voltada para corte do que para leite. Isso reflete muito a pergunta aí que o Matheus falou. Ou seja, o cara ele se diz produtor de leite, mas na hora que você vai ver a genética do rebanho dele, são animais muito mais voltados para ganho de peso do que para produção de leite.
E é por isso que na hora que você joga nas médias de produção por animal nacional, você obtém essa média de produção baixíssima, pífia, de 3 a 4 litros de leite por dia. E aí eu sempre faço aquela reflexão, pode uma cabra produzir mais leite do que uma vaca? Tem alguma coisa errada aí. Olha o porte de uma cabra e olha o porte de uma vaca. Como que uma cabra produz mais leite do que uma vaca? É por isso que eu falo. Então, a questão da genética, ela é algo primordial. E muitas vezes, na hora que você vai ver, o produtor trabalha com animais que geneticamente não são interessantes de serem utilizados na atividade leiteira, ou entra naquele problema que a Sandra falou também. Vacas muito velhas, ou vacas mal manejadas que demoram a entrar novamente, a parir, a entrar novamente no sistema, e durante aquele período que aquele animal está se alimentando ali, e ele está ocioso, sem se tornar produtivo, ele está gerando o quê? Custo para a atividade. Consequentemente, o custo de produção do sistema vai aumentar. Então, a genética, juntamente com outros aspectos, como a nutrição, a sanidade, é algo muito importante dentro de sistemas que envolvam a produção animal e, no caso, a atividade leiteira, que é o foco aí do nosso minicurso. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou algum questionamento? A Naeli coloca para falar um pouco sobre a questão das pastagens, a influência das pastagens na bovinocultura leiteira. Isso, Naeli, é um tema que vai ser abordado nas próximas aulas, né? Sim, mas eu já posso dar um gancho, é importante. Aí tem outra pergunta aqui do Kaique Barros. Obrigado, Kaique, pela participação, assim como o Matheus, Naeli e todos os demais, né? O Kaique pergunta como podemos passar esse conhecimento para os nossos produtores. Interessante também. Duas perguntas muito importantes. Primeiro, a relacionada com pastagens. Então, pastagens, gente, era para ser o nosso principal diferencial do nosso país em relação ao resto do mundo. Porque, como eu falei com vocês, nós temos um país de clima, de dimensões continentais. Só quem já rodou esse Brasilzão aí sabe o tanto que o nosso país é grande. Eu dou um exemplo, né? Quando eu entro de férias aqui, saio de carro de Conceição da Barra e vou até Belo Horizonte. 12 horas de viagem. Eu já tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Em 1, 2, 3 horas você vai de um país ao outro. Isso já demonstra o tanto que o nosso país é grande. Para você ir de um estado ao outro, você dura quase meio dia, um dia, para poder estar chegando ali. E além da gente ter, devido ao nosso país ser muito grande, área disponível para poder produzir pastagem, nós temos um aspecto importantíssimo, que é o quê? Clima propício. Nós somos um país de clima tropical, de bastante sol, chuva e temperaturas interessantes para o desenvolvimento da maioria das forrageiras, né, que são aquelas espécies utilizadas principalmente nas pastagens. Muitas delas aí são capins. Além disso, nós quase que não temos fenômenos relacionados a desastres naturais, como eu falei, com relação, por exemplo, aos Estados Unidos aí, que é o nosso principal concorrente, é um dos, né? Você vê que os Estados Unidos, ó, ele está lá na nossa frente, é um país que durante aproximadamente 6 meses no ano, ou até mais, ele fica debaixo de neve, onde fica impossibilitado você trabalhar com animais a pasto. Você vai ter que estar trabalhando com esses animais de uma maneira mais confinada. Já adianto que toda vez que você trabalha com animal confinado, você aumenta o custo de produção do seu sistema, você encarece o seu sistema. Além disso, ali ainda tem aspectos relacionados a outros fenômenos naturais, desastres que não ocorrem aqui, né? Volta e meia você vê problemas relacionados a terremotos, a furacão, que nós aqui, graças a Deus, não temos.
Então, a pastagem, dentro dos alimentos que são oferecidos pelos animais, é o alimento mais barato e que faz com que o custo de produção do sistema, ele diminua. E na hora que você vai ver que era para ser o nosso principal diferencial a nos tornarmos mais competitivos com outros países, as pastagens estão sendo pessimamente manejadas. Visto que o quê? 80% das nossas pastagens encontram-se em degradação. Seja uma degradação mais inicial ou uma degradação mais avançada. E isso faz com que o quê? Com que nós nos tornemos cada vez menos competitivos. Então, o manejo de pastagens, ele é uma condição muito importante e que deve ser bastante observado dentro de atividades que envolvam a atividade pecuária. Qual foi a outra pergunta, Claudinei? Sem ser de pastagem? Tem duas, aí você responde as duas logo. A do Caíque, que pergunta como que podemos passar esse conhecimento para os nossos produtores. Sim. E a do Matheus Santana, que pergunta: o clima influencia na produção do leite? Bom, como nós podemos passar essas informações aos nossos produtores? Vocês lembram que durante a palestra eu falei que um dos principais gargalos que a gente tem em nosso país é o quê? Esse elo de ligação do que é pesquisado nas instituições de pesquisa, que eu falei com vocês, são muitas, né? Só para lembrar, nós temos a Embrapa, aqui no Espírito Santo, em Capé, em Minas, a EPAMIG, por aí vai. Né? São instituições que todo ano desenvolvem muitas pesquisas, além das universidades e institutos federais, que o papel da Universidade Federal não é só contribuir no ensino. Ela tem como princípio também contribuir na pesquisa, por isso que muita coisa é pesquisada, e também com a extensão, levar essas informações até os produtores. Né? Só para a gente ter ideia, por exemplo, todo ano são apresentados trabalhos de conclusão de curso, aqui, por exemplo, na UFES, por exemplo, na Multivix, teses de mestrado e doutorado, todos esses materiais trazendo o quê? Pesquisa, tecnologias que podem ser aplicadas. Então, tecnologia tem, e tecnologia de ponta, que pode ser aplicado tanto para o grande, quanto para o médio, quanto para o pequeno. Agora, cabe essa pesquisa, essa tecnologia chegar até o produtor. Aí que é o grande problema, porque o profissional que é responsável, na maioria das vezes, em levar essa informação é o extensionista. E quando você vai conversar com profissionais que trabalham em órgão de extensão, vocês vão ver que o quê? Que geralmente esses órgãos estão sendo muito maltratados em nosso país. Então, cabe a nós, profissionais da área de ciências agrárias, tentarmos cada vez mais desenvolver eventos como esse, desenvolver simpósios, congressos, dias de campo, em que facilite o acesso para que o produtor rural possa conhecer estas opções tecnológicas. E não só isso, né? Um problema relacionado à internet. A internet, hoje em dia, ela veio para revolucionar o mundo. Olha para você ver, nós estamos aqui participando de um evento onde nós chegamos a bater aqui 60, 70 pessoas participando de maneira online. Agora, infelizmente, né, um dos problemas que nós temos de estrutura do nosso país é o quê? A nossa internet ela ainda é muito precária em comparação a outros países concorrentes nossos na produção leiteira e agropecuária. Então, essa primeira pergunta respondida. Se tiver mais alguma dúvida, vocês me falam.
Uma outra questionamento foi a respeito do clima. Sim, o clima ele tem um papel primordial na produção leiteira, visto que o quê? Algumas regiões do nosso país, durante um período significativo, ela passa pelo que a gente chama de sazonalidade climática. Você tem uma oferta de chuva em épocas do ano e outras um período de seca, onde a chuva ela é menor. Isso, por exemplo, acontece aqui na nossa região, né, no Espírito Santo. Nós temos um período bem caracterizado de chuva, que vai de outubro até março, e um período caracterizado como período de seca, que vai de abril até setembro. É lógico que as estratégias que eu vou ter que utilizar durante esses períodos bem marcantes devem ser diferentes, uma vez que eu já adianto, um dos principais aspectos diz respeito ao quê? A qualidade das pastagens. É sabido que a qualidade das pastagens durante o período chuvoso é muito distinto da qualidade das pastagens durante o período seco. Então, eu tenho que trabalhar com estratégias de suplementação para que eu possa realmente alimentar esses animais naquele período de escassez de chuva, que vai ser alvo aí dos nossos próximos encontros. Mais algum questionamento, pessoal? Não apareceu, André? E já pelo horário, né? Nós vamos já encerrando. Agradecemos muito aí a participação de todos, a participação dos nossos professores. É muito importante, rico, essas informações. E de olho sempre no mercado, né? Com certeza. Olha o potencial de mercado. Quando o Matheus perguntou sobre a genética, olha o potencial do mercado aí. Mercado consumidor. Vamos passar o leite para lá, para cima do refrigerante, né? Ô Claudinei, antes de encerrar, só mandar aqui um grande abraço. Estou vendo aqui aparecendo nos nomes aqui, o meu grande amigo Fabinho, que eu estou vendo aí, formou comigo lá em Diamantina, um profissional ímpar, né, um cara espetacular e que está aí nos prestigiando, além dos nossos ex-alunos do curso técnico, né, os nossos alunos atuais do curso técnico, lá do curso de agronomia também da UFES e da veterinária lá da Multivix. E espero nos vermos aí no próximo encontro. Então pode encerrar, meu amigo. Obrigado, André. E agradeço também esse pessoal, né, aos amigos do André, aos estudantes aí dos cursos superiores, aos nossos estudantes, nossos professores. Passa a palavra para a diretora para ela fazer o encerramento do primeiro dia. Vou abrir aqui minha câmera, que eu gosto de olhar. Estou aqui pensando, eu que não tenho conhecimento nenhum, nem prática, a vivência que a Sandra tem, que muitos que estão aqui presentes têm, fico encantado, porque quantas dúvidas, né, que às vezes a gente não imagina o que está por trás de você ir lá no supermercado e comprar o produto mais consumido dos derivados do leite, que é a caixinha, o leite propriamente dito, né? O que está por trás disso? Quando você tem a oportunidade de participar de uma formação como essa, você vai avaliando e pensando no que está por trás e o trabalho, né? O trabalho, a formação, o trabalho do agricultor, a gente vai valorizando ainda mais esse profissional que muitas vezes é tão desvalorizado. E, assim, saber o tamanho do mercado, né, que nós temos, a potencialidade, acho que o que ficou, que eu levo desse primeiro encontro, que acho que todos podemos, dentre os conhecimentos, é a grandiosidade de oportunidade que o leite, né, a bovinocultura leiteira possibilita para a gente, né, para o pequeno agricultor, assim, um país tão grande como o Brasil, e ocupar o terceiro lugar, a gente tem um potencial muito grande. E eu acredito que
esse pequeno, o início que o André nos colocou a par, né? Trouxe um panorama da situação do gado leiteiro no país, para chegar à nossa realidade, trouxe, assim, para quem já lida com isso, um gostinho de quero mais. Eu quero mais porque vai realmente fazer diferença na minha prática. Né? Ficou evidenciado que o conhecimento da sua prática faz muita diferença em termos, como a Sandra falou, financeiro. Porque, por que não viver com qualidade do que eu produzo, né? do que eu faço, que seja o leite, seja o café, no próximo curso que a escola vai estar ofertando. Então, eu acredito que está valendo a pena, né? E vai valer a pena. Aquele que não puder assistir, se tiver, que são 5 terças-feiras, vai estar disponibilizado o link, né, para poder a gente garantir o aprendizado que a gente quer, e a intenção é essa, é possibilitar o aprendizado aos estudantes, ex-estudantes e às famílias. Então, assim, a gente deixa aqui nosso muito obrigado, né, ao professor André, que conduziu a formação hoje, e uma reflexão, né, na verdade, foi um encontro formativo reflexivo sobre a situação do gado leiteiro no nosso país, na nossa realidade. E a todos aqueles que se fizeram presentes, estão já convidados para a próxima terça-feira dar continuidade ao aprendizado de hoje. Meu muito obrigado. E parabéns a todos aqueles que mediram esforços, né? Porque o André ministrou, mas por trás do André tem vários outros personagens, né, André? Um abraço a todos. Abração, gente. Até o nosso próximo. Obrigado, pessoal. Convido a todos para quinta-feira, às 18h30, nós vamos iniciar o nosso curso sobre análise e interpretação de análise de solo, mestrado pelo professor Ismael e professora Daniela. Obrigado a todos, um abraço, fique com Deus, até na próxima quinta-feira.